Nós temos hoje uma aula de diabetes gestacional com a professora Lenita Zagenberg. Zagenberg. A professora Lenita é professora nossa da Faculdade de Medicina da UFRJ, do departamento de Clínica Médica. Não, de Clínica Médica. O departamento de Clínica Médica, tá. A disciplina Nutrologia. A disciplina Nutrologia, ela, enfim, é endocrinologista, obviamente, e ela é responsável, é a coordenadora do ambulatório de diabetes gestacional da maternidade escola da UFRJ. Lenita tem, obviamente, uma experiência imensa, né, uma competência indiscutível, e ela já falou com vocês no ano passado. A gente já teve uma aula sobre diabetes gestacional. Eu pedi a ela para trazer novamente, porque vocês estão se aproximando do campo e precisam rever alguns conceitos com os quais alguns já estão em campo, inclusive, e vão estar entrevistando gestantes que serão diabéticas, e vocês precisam rever alguns conceitos do diabetes gestacional, do diabetes quando é definido como diagnosticado como gestacional, quando é um diabetes que não é considerado como gestacional, enfim, e um pouco dessa logística de fatores que possam de risco para a ocorrência desse tipo de diabetes e por aí vai. Tá? Então, Lenita está aqui conosco. Lenita, por favor, fique à vontade. Joia. Eu vou compartilhar a tela, tá? E eu não vou estar vendo vocês, provavelmente, eu não lembro acho que com o Meet eu consigo ver vocês, mas vocês podem abrir o microfone e me perguntar a qualquer momento, tá? É uma aula dinâmica. Eu acho que ano passado, não mudei muito a estrutura da aula do ano passado, mas como vocês não estão vendo isso sempre, como a Carmen falou, é bom dar uma reforçada. Uhum. Tá, então eu vou compartilhar a tela. Eu realmente não consigo ver vocês não, tá? Não falem, nem adianta botar no chat, tá? Então, como a Carmen falou, eu sou responsável pelo ambulatório, pelo atendimento. Na verdade, não é só no diabetes gestacional, a gente faz um trabalho lá com endocrinopatias da gestação. Claro que o grande volume de pacientes e o início daquele ambulatório foi com diabetes e gravidez, e isso já remonta a 1992, tem pouco tempo, e eu fico muito feliz porque ali ficou com a minha cara e com a cara que eu acho que deve ser um serviço universitário. A gente tem alunos, né, faz ensino, desenvolve pesquisa, e o Grupo PIPA me deixa super feliz também de estar pesquisando lá no nosso ambulatório, e a assistência, né, então, esse ambulatório cresceu bastante de 1992 para cá, e tem uma força grande dentro da maternidade escola. E, além da gente trabalhar com pessoas interessadas, tem a demanda mesmo da hiperglicemia na gestação. É uma questão importante desde o final do século XX, e cada vez vem crescendo mais. Em torno de 16% de todas as gestações mundialmente são complicadas por alguma forma de hiperglicemia, alguma forma de diabetes, tá? E quando a gente pega uma população de faixa etária mais elevada, gestantes, né, consideradas idosas, né, esse termo, então, em torno de 40% das mulheres que engravidam, entre 40 e 44 anos de idade, vão ter hiperglicemia na gestação, e chega a metade, 50% daquelas que engravidam depois dos 45 anos de idade, vão ter hiperglicemia na gestação. Então, pensando nisso, com o crescimento da prevalência, né, da hiperglicemia, do diabetes com a idade, a gente imagina que em países de alto poder aquisitivo, nível socioeconômico mais alto, que isso reflete na idade materna mais elevada, mulheres de nível socioeconômico mais alto, tendem a retardar a gestação para idades mais avançadas. Então, a gente vê bem aqui, em populações de alto nível socioeconômico, essa curva muito, muito bem marcada, com aumento do risco de hiperglicemia com mulheres mais velhas, depois dos 40 anos. Aqui, com 35, já é um contínuo, né?
mas com 35 já começa a crescer. Mas uma coisa importante que, tudo bem, essa curva se continua assim, independente do nível socioeconômico da população. Mas olhem aqui, isso aqui é um mapa da IDF, da Federação Internacional de Diabetes, que são estimativas, né, mas isso também eles têm estatísticas de vários países, tá, na prevalência de diabetes na gravidez e diabetes em geral. Então, vocês veem aqui, em países com nível socioeconômico baixo, ou nível econômico mais baixo, continua essa curva de crescimento com maior idade, mas olha a quantidade aqui em preto, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, a quantidade de mulheres com diabetes na gravidez, mesmo em idades mais precoces, mesmo com 20 anos de idade. Isso aqui reflete o grau de obesidade da população, a inadequação da dieta, falta de atividade física, então todo um estilo de vida que leva ao aumento do risco de doenças metabólicas na gravidez. E isso acontece, quase que 92% dos casos de hiperglicemia na gravidez acontecem em países em desenvolvimento, e o nosso está incluído num desses. Por isso, a FIGO, alguns anos atrás, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela colocou nesse mapa, assim, quais são os 8 países em que precisam existir medidas para prevenir o diabetes na gravidez, ou se não prevenir o diabetes na gravidez, tratar essas mulheres de forma adequada para não ter nenhum desfecho pior gestacional. Então, Índia, China, Nigéria, Paquistão, Indonésia, Bangladesh, Brasil e México são os 8 países responsáveis por mais da metade dos partos no mundo e mais da metade dos casos de diabetes na gravidez no mundo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da fisiopatologia, né? Por que aparece, o que tem a ver a gravidez com a hiperglicemia, por que aparece o diabetes na gravidez e de que forma a gravidez pode afetar o diabetes de uma mulher que já vinha com hiperglicemia, tá? Então, vamos ver um pouquinho da fisiopatologia. Mais uma vez, vocês me interrompam se tiver dúvida, tá? Que eu não estou vendo a carinha de vocês. Então, na gestação fisiológica, né, normal, nenhum feto faz gliconeogênese, ele depende 100% do nutriente que vem da mãe. E o principal nutriente que vem através da placenta, com uma passagem facilitada pela placenta, é a glicose. Então, se tem 200 miligramas por decilitro de glicose circulando no vaso materno, vai 200 miligramas por decilitro para o feto, tá? Então, é a principal nutriente da mãe. Um pouquinho também de aminoácidos vão levar a esse feto a crescer. Por isso, assim, que pelo consumo fetal, numa gestante sem diabetes, é natural que a glicemia de jejum esteja entre 15 a 20 miligramas por decilitro menor do que fora da gestação. Então, se vocês têm uma glicemia de jejum de 80, por exemplo, não é anormal na gestação essa glicemia cair para 65, 70 ou até 60. Algumas mulheres não sem sintomas podem suportar essa glicemia, que é por consumo fetal. Paralelamente a isso, para você poder segurar uma nutrição adequada do feto sem levar à desnutrição materna, existem hormônios que são produzidos pela placenta, que o próprio cortisol, o GH placentário, a progesterona, eles mobilizam esses nutrientes necessários para o feto e levam a uma ação antilipolítica e anti-insulínica, tá? Então, os hormônios da placenta são anti-insulínicos. Então, fisiologicamente, o que acontece é, a mulher que está grávida, ela tem um catabolismo acelerado, isso é visto na prática clínica, que uma gestante, quando fica muito tempo em jejum, ela faz cetose, estou falando de mulheres sem diabetes, tá? Então, frequentemente a gente faz um EAS de uma mulher que está há mais de 12 horas de jejum para coletar o exame de sangue, fazer aquele exame de urina, vai ter cetonúria positiva. E quando essa gestante come, esses hormônios sobem e fazem um efeito anti-insulínico, leva a essa glicose a ficar num nível persistentemente adequado para poder nutrir o feto. Mas,
Isso é um estado fisiológico de resistência à insulina, tá? É bom, e se a gente não tivesse isso, provavelmente a mulher desnutriria, e a gente vê, inclusive, vocês olham fotos de campos de refugiados, ou na época de campo de concentração, aquelas mulheres muito emagrecidas, muito desnutridas e grávidas, porque a gravidez faz com que a gestante poupe o gasto energético e leve tudo isso para o feto. E isso é um estado de resistência à insulina não patológico, é um estado fisiológico. Mas algumas mulheres vão desenvolver diabetes gestacional, ou seja, sai do fisiológico para o patológico, quando essa glicemia materna ela se mantém o tempo inteiro mais alta do que o necessário. Tá? Por que algumas mulheres vão desenvolver diabetes gestacional? Tá? Existem mulheres que têm predisposição genética para o diabetes tipo 2, ou seja, ela já não tem um pâncreas que funciona 100%, e quando esse pâncreas ele é solicitado a secretar mais insulina para ir contra os hormônios contrarreguladores, ele não é capaz. Mulheres que têm obesidade, a própria obesidade já leva a um quadro de resistência à insulina, mas a gestação vai se sobrepor a esse quadro de resistência à insulina, forçando muito mais a necessidade da produção pancreática de insulina. Além disso, a obesidade, ela é um fator que aumenta a produção, é um quadro, a obesidade por si só, ela é definida por um estado inflamatório crônico, e que vai produzir citocinas inflamatórias que levam também à resistência à ação da insulina perifericamente. Já foram estudados a placenta, já foi estudada a placenta das gestantes que desenvolvem diabetes gestacional, e essa placenta, do ponto de vista de expressão genética nesse tecido, é diferente das mulheres que não desenvolvem diabetes gestacional. Então, vários genes são têm overexpressed, né, super expressos em placentas de mulheres que desenvolvem diabetes gestacional. Então, o que a gente sabe hoje é que aquela mulher que desenvolve diabetes gestacional, na verdade, ela já tem uma redução da capacidade de secreção da célula beta antes da gestação, e aí ela não consegue dar conta da necessidade de produzir mais insulina para evitar a hiperglicemia dela, né? E quais são os fatores de risco clássicos para desenvolvimento do diabetes gestacional? Então, como eu já falei no início, a idade materna avançada, que isso está relacionado, às vezes não necessariamente, são mulheres que têm o IMC maior, não necessariamente, às vezes a gente pega mulheres com 44 anos de idade, 42 anos de idade, gestantes e magras, e que desenvolvem diabetes gestacional, porque o próprio envelhecimento leva a uma diminuição da resposta da célula beta pancreática. Predisposição genética, né, mulheres que têm parentes de primeiro grau com diabetes tipo 2, obesidade, principalmente obesidade central, obesidade abdominal ou visceral, né, associado com, por exemplo, esteatose hepática, está relacionado com risco maior de resistência insulínica e diabetes gestacional. A síndrome do ovário policístico, já por si só, é um fator associado, é uma doença resultante ou que resulta numa resistência à insulina, também frequentemente observado. Presença de diabetes prévio. Esse dado de baixa estatura, isso foi um dado obtido numa coorte brasileira, populacional grande do Brasil, por isso que eu cito, não é todo local que vocês vão ver baixa estatura associado ao diabetes gestacional, mas interessante esse estudo populacional que foi grande no Brasil e foi independente do IMC. Então, mulheres talvez mais brevilíneas, isso já foi dito que pessoas com um aporte mais brevilíneo têm mais tendência ao diabetes. Quem já teve macrosomia ou polidrômio prévio, que é um sintoma, entre aspas, do diabetes gestacional, histórias de morte fetal ou neonatal sem explicação outra pregressa, abortos de repetição também sem explicação, malformações congênitas fetais,
e a presença de outros sinais e sintomas de que essa mulher tenha resistência à insulina. Então, presença de hipertensão crônica, o desenvolvimento de pré-eclâmpsia, isso fala a favor que essa paciente inflamada, que tem resistência à insulina, e mulheres que ganham muito peso durante a gravidez. Além desses fatores que são os clássicos, fora a baixa estatura, mas a gente chama esse clássico no Brasil, além desses fatores de risco, a gente tem os fatores de riscos novos, tá? Que tem sido falado, e eu vou falar mais rapidamente, que seria aprofundar demais, mas é interessante, assim, alguns dados. Então, por exemplo, mulheres que têm hipovitaminose D, tem maior associação, níveis mais baixos de vitamina D tem maior associação com risco de diabetes gestacional, e a gente sabe que a vitamina D, ela está implicada no estímulo da secreção da insulina, então, pode ocorrer. Só que, por outro lado, a hipovitaminose D é muito mais frequente em gestantes, em pessoas, né, com obesidade, gestando ou não, então isso pode ser um fator de confusão, e infelizmente, os estudos que foram feitos de intervenção até agora, fornecendo vitamina D para gestantes no primeiro trimestre, não houve melhora, diminuição da incidência de diabetes gestacional. Isso aqui é um achado que tem sido descrito ultimamente, e isso é interessante, tem até uma explicação fisiopatológica meio complexa, mas mulheres que gestam bebês do sexo masculino tem mais chance de desenvolver diabetes gestacional do que o sexo feminino. Isso é só uma curiosidade, obviamente que você não tem como definir, isso é um fator, não dá para interferir nisso. Glicemia de jejum mais alterada, então, aquela mulher que tem já no primeiro trimestre uma glicemia de jejum um pouco numa tendência um pouco mais aumentada, mesmo sem ainda critério de diabetes gestacional, com a evolução da gestação, ela costuma evoluir, e a mesma coisa com a hemoglobina glicada antes e no primeiro trimestre. Então, mulheres que engravidam com hemoglobina glicada em torno de 5,6, 5,7, é um fator de risco importante para desenvolver DMG. Comprimento das pernas, isso já não é um estudo brasileiro, um estudo europeu, que mostrou que mulheres brevilíneas têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional. As alterações do sono tem se falado muito nisso, né? Isso, inclusive, não só no DMG, mas obesidade, DM2, como causa e não necessariamente como consequência da alteração do perfil metabólico da glicose. Mulheres que se alimentam com excesso de carboidrato ou excesso de gordura saturada antes da gestação. A reprodução assistida, ela é uma causa tanto pelo o excesso de hormônios, principalmente progestágenos, que se dá para se fazer a técnica de reprodução assistida, mas também, frequentemente, são gestações gemelares, onde tem duas placentas e mais tecido, promovendo a formação de hormônios contrarreguladores. E alguns marcadores inflamatórios também já foram implicados como fator de risco de diabetes gestacional, mas a gente não pede de rotina marcadores inflamatórios para detectar risco. Tá? E eu vou falar de forma superficial, depois Carmen, quem está estudando isso, falar quais são os processos, a gente pode, no final, conversar um pouco melhor, mas o que nos liga, né, a mim e ao Pipa e a vocês, é a questão dos poluentes ambientais, podendo aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes gestacional, sim ou não. Essa revisão que foi publicada em 2011 na Nature, que não ela fala sobre disruptores endócrinos, né, que são frequentemente poluentes, né, ambientais, eles como atuando em diferentes processos do metabolismo glicêmico, no caso, eu estou falando aqui de diabetes gestacional e de diabetes tipo 2, que leva a um quadro promovendo maior risco de desenvolver resistência à insulina e hiperglicemia. Isso tem sido muito falado, muito estudado em diabetes tipo 2, né, com vários poluentes, e no diabetes gestacional, os estudos ainda são algumas vezes contraditórios ou menores, depois a Carmen pode, ou
as meninas que estão fazendo essa revisão falar um pouco melhor, mas os mecanismos, na verdade, esses disruptores endócrinos, eles atuariam piorando esse perfil hormonal, como se fosse um hormônio contrarregulador, aumentando a resistência à insulina, tá? E, como eu falei, né, essa resistência à insulina, ela exige que haja uma adaptação da célula beta, ou seja, aumento da massa da célula beta pancreática e aumento da sua função da secreção. Quando essa célula beta consegue compensar, a gestante vai desenvolver euglicemia, ela vai ficar hiperinsulinêmica, mas euglicêmica. Quando essa célula beta não dá conta de compensar, ou a pessoa já tem uma falência da célula beta, isso vai levar a diabetes gestacional ou, fora da gestação, diabetes tipo 2. Então, esse é o processo que se entende de uma possibilidade dos poluentes ambientais atuarem como disruptores endócrinos, fazendo um efeito hormônio símile, né? Até um efeito sobre receptores hormonais. Bom, diabetes gestacional, por que diagnosticar, qual mal que ele pode fazer e como diagnosticar. Então, a hiperglicemia, antes mesmo do modelo de diabetes gestacional, antigamente, antes da era da insulina, até que está fazendo 100 anos esse ano, até 1921, mulheres que tinham diabetes tipo 1, ou seja, que tem falência da célula beta, não produzem insulina, elas não chegavam a engravidar, né? Elas não eram férteis, morriam muito antes, às vezes, da sua fase da adolescência. E aí começou a se ver que, isso depois, mais recentemente, que algumas mulheres, principalmente aquelas com obesidade, às vezes nem faziam diagnóstico de diabetes tipo 2, tinham piores desfechos perinatais. E hoje em dia está muito claro que a hiperglicemia está relacionada com várias complicações perinatais, tá? Isso foi um modelo, inclusive, de mulheres com diabetes tipo 1, que estavam tratando com insulina, mas não conseguindo manter a glicemia bem controlada. Então, o que acontece? Essas mulheres têm maior risco de desenvolver desordens hipertensivas da gravidez, partos traumáticos por aumento do volume corporal do feto e também dificuldade de chegada ao útero nas mulheres grandes obesas, tá? Hemorragia pós-parto é mais frequente, aumenta a indicação de parto cirúrgico, um maior risco para parto prematuro e a hiperglicemia, principalmente no primeiro trimestre, né, ela é uma causa importante de abortamento. Em relação a complicações fetais e no concepto ao longo da sua vida, então, a gestante com diabetes, ela tem um risco 15 a 45% de ter um bebê grande para a idade gestacional, ou macrossômico, que é definido como um bebê a termo com mais do que 4 quilos. O filho pode ter distócia de ombro, ou seja, uma fratura na região da clavícula ou deslocamento da escápula na hora da retirada do parto. A hipoglicemia neonatal acontece também de forma bastante significativa, podendo, dependendo, chegar até 40% dos casos, e ela vem em paralelo com a macrosomia ou bebê grande para idade gestacional. O que acontece? Qual é a fisiopatologia disso? Esse feto está acostumado com uma passagem importante de glicose pela mãe para a circulação fetal. Ele tem uma célula beta que funciona muito bem, obrigado, ele faz hiperplasia da sua célula beta pancreática. Então, é um feto hiperinsulinêmico. A insulina da mãe não passa para o feto, só a glicose. E o feto, ele consegue, já desde do final do primeiro trimestre, ele já tem uma célula beta muito bem formada, e aí ele vai ficando cada vez mais hiperinsulinêmico. Quando corta o cordão umbilical, sai aquele aporte de glicose da mãe, essa criança é hiperinsulinêmica e faz uma hipoglicemia neonatal, tá? Obesidade infantil, a gente sabe que bebês, tanto os extremos, né, epigenéticos, tanto bebês muito pequenos para a idade gestacional, ou bebês grandes para a idade gestacional, eles têm mais risco de terem obesidade durante a sua infância. E esse estudo SEARCH, um estudo, uma coorte grande norte-americana, mostrou que exposição intrauterina ao diabetes e à obesidade ocorreu
em 47% dos casos de diabetes tipo 2 na prole antes dos 22 anos de idade. Ou seja, pessoas que desenvolvem diabetes tipo 2 antes dos 22 anos de idade, se você for olhar, um percentual grande são filhos de mulheres com obesidade ou com diabetes e que deram esse ambiente intrauterino para essas bebês. Então, o que se sabe hoje em dia é que reduzir a glicose circulante, o tratamento da hiperglicemia, reduz o risco de todas essas complicações perinatais que eu falei para vocês, inclusive maternas de pré-eclâmpsia. Como eu falei para vocês da importância do ambiente intrauterino, tá? O DNA do feto é um DNA que tem uma enorme plasticidade, ele pode ser muito mais modificado do que o DNA depois que nós nascemos. Então, a epigenética, não sei se vocês entendem o que é epigenética, está aqui explicando. Epigenética são todos os mecanismos moleculares que estabelecem modificações adquiridas e mantêm esses padrões estáveis de expressão gênica sem alterar a sequência do DNA. Mas isso vai mantendo de geração para geração. Então, o ambiente intrauterino, ou mesmo vocês devem estudar muito a epigenética pós-nascer, com algum disruptor, algum mecanismo molecular que vai modificar a expressão desse DNA, ele pode fazer isso de geração em geração. Isso é o modelo de Chernobyl, é o modelo das intoxicações por pesticidas e também a hiperglicemia intrauterina. Tá? Também teria um efeito epigenético para o futuro. Bom, e aí a questão, a gente se pergunta, como diagnosticar? Quando a glicose está anormal na mulher, né? Então, até 2010, a gente dava o diagnóstico de diabetes gestacional baseado no risco dessa mulher vir a desenvolver diabetes tipo 2 10 anos depois da gestação, tá? Isso era o critério inicial da Organização Mundial de Saúde, que era usado até 2010. E a Associação Americana de Diabetes, a Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, e a gente na maternidade escola, até 2010, utilizava, esse critério do risco da mulher desenvolver diabetes depois da gestação. Ou usar, eu falei errado, a Organização Mundial de Saúde, ela se baseava nos critérios usados para a população adulta em geral fora da gestação, tá? Então, não tinha nenhuma associação com desfecho gestacional. Esse aqui também, o critério da Associação Americana de Diabetes, também não tinha associação com desfecho perinatal, mas tinha associação com risco de desenvolver diabetes tipo 2. E eram esses dois critérios principais que tinham até 2010. Mas a gente se perguntava, assim, qual o nível de glicose que a mulher vai ter durante a gravidez que vai aumentar o risco dela ter algum evento adverso nessa gravidez presente. E aí foi construído esse protocolo do estudo RAPO, que foi publicado em 2008, que tinha como objetivo avaliar o efeito da hiperglicemia considerada leve sobre a gestação. Foi um N grande, de mais de 25 mil gestantes, de várias nacionalidades e várias etnias. O Brasil não participou, tá? Da América Latina teve o México, e teve várias etnias, brancas, não brancas, asiáticas. Então, essas mulheres, elas faziam um teste oral de tolerância à glicose, tomando 75 gramas de glicose anidra, entre a 24ª e 32ª semana de gestação, e os médicos, os obstetras, ficavam cegos em relação à evolução dessas mulheres, se elas tinham uma glicemia de jejum menor do que 105 e 2 horas pós-sobrecarga menor do que 200. As outras, obviamente, não era ético, elas tinham disglicemia marcada e elas eram excluídas porque os médicos sabiam que elas tinham. Então, dessa população, 1,7% foi excluída desse início de avaliação. Bom, e quais foram os resultados do estudo RAPO?
vocês podem ver bem, esses são os desfechos primários, peso fetal acima do percentil 90, indicação primária de cesariana, hipoglicemia neonatal e peptídeo C no cordão umbilical acima do percentil 90. O peptídeo C, ele é co-secretado com a insulina pela célula beta pancreática, e ele tem, ele fica mais tempo circulante, tem menos variabilidade intra-pessoa, né? Então, quando a gente quer ver intra-pessoa é horrível, né? Intra-individual. Quando a gente quer ver como é que está a função da célula beta, a gente prefere medir o peptídeo C do que a insulina, tá? A insulina não é um bom meio para a gente avaliar a função de célula beta. E aí vocês vão ver que é um contínuo, quanto maior a glicose materna, e chama atenção, sempre jejum menor do que 100, 105, e sempre glicemia 2 horas pós menor que 200. Mesmo assim, vindo de categorias mais baixas até chegar um pouquinho mais alta, olha como se correlacionou com o aumento de risco de bebês grandes para a idade gestacional, bebês hiperinsulinêmicos e hipoglicemia neonatal. Mas, assim, é um contínuo, não tinha um valor de corte. O que viram, assim, que a grande maioria, mais de 80% das mulheres, tinha esse perfil no teste oral de tolerância à glicose. O jejum não passava de 75, 1 hora após não passava de 105, e 2 horas não passava de 90. E isso, elas ficavam aqui na categoria 1 e 2. Mas não quer dizer que a categoria 3 e 4 sejam mulheres com doença. Isso aqui é o normal, mas o que está acima do normal vira doença. E aí, começou a se tentar avaliar quais eram essas categorias. Inicialmente, essa categoria 5, quando parece que elas começam a ter maior risco de bebês grandes para a idade gestacional, reflete um jejum maior que 90, ou 1 hora pós-sobrecarga maior que 170, ou 2 horas maior que 140, tá? E isso vai num contínuo. E aí, em 2010, 2 anos depois dessa publicação, teve uma reunião enorme na Califórnia, com vários países participando. Eu participei, teve um grupo do Rio Grande do Sul que estuda muito diabetes e gravidez, que estava lá também, para discutir qual seria o valor de corte para o diagnóstico de diabetes gestacional. E aí, depois de 2010, esse grupo, que é o IADPSG, se reuniu e falou o seguinte: a recomendação é que todas as mulheres gestantes devam fazer um teste oral de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana de idade gestacional, e que qualquer um desses valores maiores ou iguais já fecha um diagnóstico de diabetes gestacional. O jejum maior ou igual a 92, 1 hora maior ou igual a 180 e 2 horas ou 2 horas maior ou igual a 153, e é isso que a gente usa na maternidade escola até hoje, e a maior parte dos países, ainda tem muita briga, mas a maior parte dos países aceitou, inclusive a Organização Mundial de Saúde recomenda, a partir de 2013, o uso desse critério para diabetes gestacional, tá? Bom, outra coisa que mudou com a reunião do IADPSG foi a possibilidade da gente fazer o diagnóstico do diabetes na gestação que não seja um diagnóstico de diabetes gestacional. O estudo RAPO, ele só estudou mulheres a partir das 24 semanas, né, da 24ª semana. Mas a gente, na prática, vê que tinha muitas mulheres que elas já com 10 semanas, 12 semanas, ou até ao momento do diagnóstico da gravidez, elas já eram desglicêmicas. Então, essas mulheres, elas provavelmente já tinham um diabetes pré-existente desconhecido. Só que a gente não pode, conceitualmente, dizer, olha, você tinha diabetes, mas não sabia, e agora eu estou vendo. Mas é bem provável que qualquer mulher que tem uma glicemia de jejum maior igual a 126 na gravidez, ou que 2 horas após sobrecarga de 75 gramas esteja maior ou igual a 200, ou uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200, deve-se confirmar esses valores, e ela fica com diagnóstico de diabetes mérito diagnosticado na gestação. Então, Lenita, oi? Lenita, só uma dúvida, só para esclarecer, sou eu, Carmen. Estou te ouvindo, estou reconhecendo. Esse slide antes, então, antes dos 24 meses, 24 meses, antes das 24 semanas, né? Quer dizer, se eu apresento,
Não, Não. porque A você mulher, faz uma glicemia, é, na primeira consulta você já pede, pois é, né, no pré-natal. isso foi super discutido, Carmen, nessa reunião, é que tem mulheres que entram no pré-natal tardio, né? Sim. Principalmente. Então, eles colocaram que em qualquer momento da Ah, gravidez, um jejum maior ou igual a 126, ou após sobrecarga maior ou igual a 200, você tem que dar outra nomenclatura, não é diabetes gestacional. Sabe por que o motivo disso? Primeiro que os riscos uma mulher que tem hiperglicemia severa, assim, ela tem muito mais risco de desfecho gestacional pior do que a mulher com diabetes gestacional. Ela tem mais risco de ter retinopatia e precisar fazer exame de vista para não perder a visão, tem mais risco de ter um bebê mal formado. Então, muda a cabeça do acompanhamento com essa nova classificação. ok. Então, para definir, é o seguinte: antigamente, até 2013, a gente falava o seguinte, que diabetes gestacional é intolerância aos carboidratos diagnosticada durante a gestação, independente do nível glicêmico pós-parto. Isso mudou a partir de 2013, a Organização Mundial de Saúde define dessa forma. DMG é definido como uma intolerância a carboidrato de gravidade variável que se iniciou durante a gestação atual e não preenche critério diagnóstico de diabetes mellitus franco. Então, é aquela que não preenche o diagnóstico de diabetes mellitus na gravidez. E aí, a gente muda a nomenclatura. Existe o diabetes mellitus gestacional e tem o diabetes mellitus diagnosticado na gestação, que no inglês está escrito overt diabetes. E a gente tem esses dois perfis. Na sexta-feira, por exemplo, na maternidade escola, é praticamente essa paciente e a DM2 e a DM1 prévia. E às terças-feiras, a gente tem essa paciente aqui, que usa insulina e que tem DMG. E ao longo de todos os dias na maternidade escola, que tem pré-natal, tem mulheres com DMG, mas com tratamento não farmacológico, tá? A gente só vê as mulheres que têm tratamento farmacológico. Bom, e aí como é que trata o diabetes gestacional? O pilar do tratamento do diabetes gestacional é a dietoterapia, que a gente não deve nem usar o termo dieta, que os nutricionistas não gostam, se tem nutricionista do grupo, me reprimam, e a gente usa terapia nutricional, né, dieta tem peso, né, parece que você vai passar fome. Então, a terapia nutricional, como é que é? A gente recomenda, que vocês vão ver o que tem sido feito na maternidade escola, isso é consensual. A gente pode fazer com que ela coma calorias para ganhar um peso adequado ao longo da gestação, e esse peso é estimado que ela vai ganhar através do IMC pré-gestacional, já vou falar a seguir. A gente distribui em torno de 40% a 55% do VET em carboidratos, não podendo ser menos, não pode ser dieta low carb na gravidez, porque isso leva a comprometimento do crescimento fetal. Então, no mínimo, ela deve ingerir 175 gramas de carboidrato. Quando vocês vão ver, quem conhece, quem é da nutrição depois pode comentar, não é tanto carboidrato assim não, 175. Acaba que para a dieta brasileira é uma certa restrição. Importante dar fibra e reduzir o aporte de sacarose, não é totalmente proibido, mas evitar adoçar os alimentos, né, de usar alimentos naturalmente doces, né, não usar sacarose. E a quantidade de proteína e lipídios não muda em relação à gestação de uma mulher sem diabetes gestacional. Então, essa é uma tabela que a gente usa mundialmente, apesar de já estar meio antiga, ela está desde 2009 sendo falada, tem muita discussão em relação a isso, mas é o que a maioria dos consensos hoje em dia dá, e isso é importante, quem lida com diabetes na gravidez, saber o que esperar e como orientar a paciente. Então, quem está aí de residente da endócrina, é importante ter essa tabela na cabeça, além dos nutricionistas. Então, mulheres que engravidam com IMC menor que 18,5, elas podem chegar a ganhar até 18 quilos até o final da gestação, tá? Então, a gente aceita, a partir da 14ª semana, um ganho de peso de mais ou menos 500 gramas por semana. E isso vai caindo quanto maior o IMC da mulher. Então, por exemplo, uma mulher que engravida com IMC maior que 30, ela não deve ultrapassar 9 quilos até o final da gestação,
e a partir da 14ª semana de gestação, ela deve ganhar em torno de 220, não mais do que 270 gramas por semana, gramas por semana. Então, isso aqui é muito importante, tá? E a gente vê que a inadequação de ganho de peso é muito significativa no mundo inteiro, tá? Então, a gente tem as mulheres que engravidam com obesidade, passam fome, isso acontece muito em nível socioeconômico maior, aí acaba não ganhando nem 5 quilos, isso prejudica o desenvolvimento fetal, e tem o oposto, as mulheres que têm um quadro já de obesidade pré-gestacional, às vezes associado com ansiedade, ou mesmo não achando importante essa questão. A gente tem uma coisa interessante, a gente estava fazendo um ambulatório na maternidade escola só de gestante com obesidade, tá? E a gente teve muita resistência das mulheres aceitarem aí nesse ambulatório, porque elas não se sentiam com alguma patologia, assim, eu não sou doente. Elas ficavam até muito irritadas com essa abordagem, né? Eu não vou num ambulatório especial porque eu não tenho problema nenhum de saúde. Então, isso é uma coisa bastante delicada de como se entende o excesso de peso, e aí é outra aula, o excesso de peso como levando algum desfecho perinatal ruim, tá? Uma coisa que, lembra, Carmen, que a gente discutiu no ano passado, é a questão do uso de adoçantes artificiais durante a gravidez, que é uma coisa que é interessante de se coletar esse dado, né? Porque, de alguma forma, pode ter ou não disruptores, a gente não sabe. Então, todos os adoçantes que a Anvisa aceita para uso fora da gestação, podem ser utilizados na gestação, mas em quantidades moderadas. Isso é uma pergunta que muita gente faz, assim, mas faz mal o adoçante, não faz? Quer dizer, não são teratogênicos, isso é muito claro, assim, mesmo os adoçantes que ultrapassam a barreira placentária não levam a nenhuma malformação congênita, nada disso. Agora, existem alguns estudos que deixam a gente um pouco a pulga atrás da orelha. Esse trabalho é um estudo que foi publicado em 2016 no JAMA, mas é um trabalho retrospectivo, então, com todas as limitações dos trabalhos retrospectivos, mas ele encontrou que em filhos de mulheres, isso não necessariamente diabetes, tá? Mulheres que consumiram adoçante na gravidez, foram avaliados com 1 ano de idade, e essas crianças tinham maior risco de excesso de peso comparado com mulheres que não consumiram adoçantes. Aí vocês vão falar, mas é óbvio, quem consome adoçante porque tem mais obesidade, não necessariamente. Então, foi independente do IMC materno, né? Então, isso deixa muita pulga atrás da orelha. Foi independente por qualidade de dieta ou outros fatores de risco. É uma limitação... Letícia, desculpa, Letícia, Lenita. Letícia. Lenita, te interrompi de novo, mas fiquei para curiosa. interromper, eu até gosto, porque parece que eu não estou vendo você. Eu sei, é horrível. Eu fiquei curiosa e teve uma proporcionalidade, quer dizer, quanto maior o consumo, determinava também um maior excesso de peso ou não? Só se mostrou essa maior chance de ganho de peso, né, de excesso de peso com o ano das crianças. Eles não quantificaram, tá? Não conseguiram ver assim, aumentou o consumo, consumia todos os dias da semana, determinava um risco ou... Não, eles quantificaram assim, menos de 1 vez por semana, 2 a 6 vezes por semana, ou mais de 6 vezes. De 6 vezes por semana, não sei se está dando para ver aqui. Ah, bom, não. Tem assim, aqui não sei se vocês estão vendo, o aumento de peso da criança a 1 ano de idade, e aqui é o consumo materno, tá? E mostra, assim, o consumo de bebidas artificialmente adoçadas estava associado com um número de vezes. Parece uma gradação aí, né? Uma subida, aqui, né? Sim. Quando você aponta, E aqui é o consumo de bebidas adoçadas com açúcar. Olha só. Que interessante. Então, deixa muita pulga atrás da orelha, né? De que realmente... De fato.
Nossa, quem diria? Depois desse trabalho de 2016, eu mudei muito meu discurso. Eu falo para gestantes para evitarem o uso de adoçantes, obviamente, quando não tiver condição, né, só tem aquele alimento adoçado, é melhor tomar com adoçante do que, principalmente nas mulheres obesas, né, ou nas mulheres que não usam insulina, do que ter um pico de hiperglicemia. Entendi. Mas não tem nada assim ainda fechado, mas deixou a pulga atrás da orelha. Né? Tá. Outro pilar do tratamento do diabetes na gravidez e do diabetes gestacional é a atividade física, que a recomendação deve ser individualizada. Ela tem vários benefícios, além dos metabólicos, também provocam alegria, tira da depressão, diminui a lombalgia, a gente vê bastante que isso mexe bastante com o psiquismo da paciente, quando ela começa a fazer atividade física para o bem. Mas existem contraindicações da atividade física na gestação, isso é só para demonstrar que quando a gente vai indicar para a gestante para fazer alguma atividade física, primeiro deve sempre se falar com a obstetra para ver se ela não tem nenhuma contraindicação. E esses são os alvos que a gente tenta alcançar no tratamento da mulher com diabetes gestacional. Então, ela, a princípio, com medidas não farmacológicas, a gente tenta que ela chegue a um jejum menor que 95, 1 hora pós-prandial menor que 140, e se ela não tem condição de medir 1 hora pós-prandial, a gente mede 2 horas pós-prandial menor do que 120. A gente estimula mais a medida de 1 hora pós-prandial, porque os estudos mostram que é a medida que está mais associada com peso fetal, mas se não tem condição de fazer 1 hora, a gente faz 2 horas. E nas mulheres que fazem uso de insulina e que têm episódios frequentes de hipoglicemia, a gente pode relaxar um pouquinho nesses alvos, tá? Então, às vezes a gente aceita um jejum um pouquinho mais alto para ela não fazer hipoglicemia. Então, quando é que a gente entra com terapia farmacológica? Quando a gente vê que a paciente está mais do que 7 dias saindo desses alvos, e a gente inicia com terapia de insulina, que é a terapia de escolha no tratamento da hiperglicemia na diabetes gestacional, porque ela é segura, ela não ultrapassa a placenta, como eu falei para vocês, e tem eficácia comprovada. Eu não vou entrar muito aqui no mérito, existe a possibilidade também de uso de metformina na mulher com diabetes gestacional, mas não é de primeira escolha, isso seria uma outra aula, tá? De quando usar a metformina. Então, essas são as indicações para iniciar a insulina, apesar da paciente fazendo o acompanhamento nutricional adequado, principalmente ganhando peso de forma adequada, as glicemias persistirem fora do alvo. A gente pode começar mais precocemente quando ela já tem hiperglicemia de jejum, então a gente já sabe que a hiperglicemia já é do jejum, não é pós-prandial, né? E aqueles bebês que começam a ter um crescimento da circunferência abdominal fetal ao ultrassom, isso geralmente reflete quadros de hiperglicemia que às vezes a gente não pega na ponta de dedo, mas a paciente deve estar tendo em outros momentos. A gente monitoriza a terapêutica pedindo para que essa paciente faça a ponta de dedo, vocês vão ver lá na sala de espera, todas elas têm o aparelhinho, ou deveriam ter, para fazer a avaliação da ponta de dedo. O ideal, a gente fala assim, nas mulheres que estão tratadas com insulina, que elas façam um perfil diário de pelo menos 6 pontos, que é jejum, pós-café, antes do almoço, pós-almoço, antes do jantar, pós-jantar. A gente sabe que aqui no município do Rio não consegue fornecer glicosímetro para mulheres que não estão em uso de insulina, então a gente pode pedir pelo menos que ela faça um perfil de 4 pontos diários, o jejum, pós-café, pós-almoço, pós-jantar, até para a gente definir o que vai fazer no tratamento delas. O parto diabetes gestacional não é uma indicação de interrupção do parto prematuro, então, se não tiver nenhum outro problema, sei lá, anorexia prematura, ou um quadro hipertensivo de difícil controle, ou a criança com crescimento intrauterino inadequado, pelo diabetes na gravidez, não precisa adiantar esse parto. O ideal, ao contrário, que seja feito sempre mais próximo do termo,
e evitar antes da 39ª semana de gravidez na mulher que está em uso só de medidas não farmacológicas ou na que está bem controlada com insulina. Nas mulheres que têm bebê grande, ou que têm o polidrame, ou que têm um controle metabólico mais difícil, chegou com 38 semanas, está tudo de bom, interrompe, porque aí aumenta o risco de morte fetal intrauterina. A existência de diabetes não impõe a necessidade de cesariana, infelizmente, apesar disso, a taxa de cesariana, isso não é só aqui no Brasil, é 2 vezes maior nessa população, porque a gente tem dificuldade até de avaliar clinicamente pelo ultrassom se essa criança vai ser macrossômica ou não, e o próprio obstetra acaba ficando com medo de arriscar. A indução está indicada antes da 39ª semana de gestação, se a mulher entra em pré-eclâmpsia, piora da função renal, dificuldade de controle adequado de diabetes e crescimento intrauterino retardado. Após o parto, essas pacientes, elas são orientadas, quem estava usando insulina, elas devem suspender a insulina para serem reclassificadas. A grande maioria delas, elas têm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e a grande maioria, após o parto, saída da placenta, elas voltam a ficar euglicêmicas, tá? O aleitamento, ele deve ser estimulado por tudo de bom que é o aleitamento, e particularmente na mulher com diabetes gestacional e que teve diabetes gestacional e na mulher que tem obesidade, o aleitamento protege ela e protege a prole. Então, na população geral, sem diabetes, já foi descrito que cada mês de aleitamento materno reduzia em 4% o risco de obesidade na criança. Filhos de mulheres com diabetes que aleitam até 6 meses de idade evoluem com menor IMC e menor tecido adiposo subcutâneo quando comparados com aqueles que não amamentaram 6 meses ou 6 meses ou menos. Houve aumento de obesidade e diabetes tipo 2 naquelas crianças amamentadas por menos de 3 meses, filhos de mulheres com diabetes. Então, o aleitamento deve ser estimulado. A gente sabe de toda a dificuldade, principalmente na mulher com diabetes tipo 1, que faz uso de insulina, mas isso é outro capítulo também. É importantíssimo, isso é uma coisa que todos nós que lidam com mulher no pós-parto, deve-se falar que é importante ela planejar uma outra gestação, então, elas têm que engravidar, de preferência, mais magras, de preferência, e aí é condição importante, com o controle do diabetes bem feito, se elas ficaram com diabetes permanente. Então, não tem nenhum método contraceptivo que é de escolha para mulher com diabetes gestacional prévio, a avaliação é individualizada, e aí é outra aula também, mas pode tudo, tá? Então, a mulher que teve diabetes gestacional não pode usar contraceptivo hormonal? Pode sim, tá? Claro que o ideal, doses mais baixas e combinado. Bom, aí uma coisa que elas perguntam muito, que talvez quando vocês forem fazer ali a sala de espera e falar que estão fazendo pesquisa, elas vão perguntar, mas qual é o meu risco de ficar com diabetes permanente, já que eu estou com diabetes agora? Tá? Existem fatores que são preditores de diagnóstico de diabetes após a gestação, é mais frequente quando elas tinham glicemia de jejum acima de 105 em qualquer momento da gravidez, ou acima de 120 no jejum também em qualquer momento da gravidez. Quanto maior a glicemia de jejum, maior o risco dela ter diabetes permanente. Se faz o diagnóstico de diabetes antes da 19ª semana também. E isso aqui são fatores que muitas vezes você pode, alguns você pode interferir ou intervir, outros não. Então, aquela gestante, ou aquela mulher que ela retém excesso de peso, se torna obesa após a gravidez, ou já é obesa, ela aumenta muito o risco de desenvolver diabetes, a história familiar de diabetes tipo 2, mais de um evento de diabetes gestacional, mulheres que comem mais lipídio e caloria, etnia não branca, presença de síndrome de ovário policístico, e aquelas que precisaram de insulina na gestação têm maior risco de desenvolver, não diabetes precoce logo após o parto, mas ao longo da sua vida. Então, após o parto, elas são orientadas, e vocês do PIPA, se puderem nos ajudar a estimular que elas, entre 6 e 8 semanas após o parto, voltem para a maternidade escola para fazer o teste oral de tolerância à glicose. Se elas tiverem sem pedido, pede para qualquer um de nós que esteja lá, o Marcos está lá quase todos os dias para a gente fazer o pedido,
para elas voltarem entre 6 e 8 semanas, para a gente reclassificá-las. Nos Estados Unidos, eles aceitam apenas a dosagem de glicemia de jejum 6 semanas após o parto, que dizem que isso melhora a adesão pós-parto. É verdade, melhora a adesão, mas você tem um teste menos sensível, tá? O teste de tolerância à glicose é mais sensível, ele tem uma sensibilidade 100% em comparação com apenas 67% da glicemia de jejum para dar o diagnóstico de diabetes permanente. O que a gente faz? A gente orienta nessas pacientes já no último trimestre para dizer como é que elas podem evitar se tornarem pessoas com diabetes tipo 2 no pós-parto. Então, esse estudo DPP, ele estudou exatamente essa população, dentre outras, mas ele viu no subgrupo de 350 mulheres com DMG prévio, em média 12 anos após o parto, tá? Comparadas com 1.416 mulheres sem diagnóstico de diabetes gestacional, 12 anos atrás, mas atualmente com intolerância à glicose, tá? E aí eles botaram esse grupo, uma parte foi para placebo, uma parte mudança de estilo de vida, que era dieta com menos lipídio e caminhada, e uma parte foi para metformina. O que viram, assim, que o uso da metformina, ela foi muito mais eficaz na prevenção, mais impacto para não desenvolvimento de diabetes tipo 2, na mulher com diabetes prévio, gestacional prévio, do que aquela mulher também intolerante sem diabetes gestacional prévio. Então, isso indica que essa mulher com DMG prévio, ela, além de mudança do estilo de vida, ela também, se tiver intolerante, ela deve iniciar o uso de metformina pós-parto. Então, fechando, gente, só os pontos principais dessa aula sobre diabetes gestacional. O diabetes gestacional, ele resulta de uma disfunção da célula beta-pancreática associada à resistência à insulina, tá? Então, tem que ter as duas coisas juntas. Existem fatores de riscos diversos e são muito prevalentes na nossa população ocidental. O diagnóstico deve ser feito através do critério baseado no estudo RAPO. O tratamento atividade física, medidas não farmacológicas, como nutrição, o ganho de peso deve ser menor nas mulheres com obesidade, e a insulina deve ser indicada quando você não chega à meta glicêmica. E é super importante que essas mulheres saibam o que significa para elas terem tido diabetes gestacional para um futuro. Então, é muito frequente a gente pegar na maternidade escola, quando a gente diz que a mulher está com diabetes gestacional, elas, deixa eu só parar de compartilhar, elas começarem a chorar ou falarem assim, minha mãe morreu de diabetes, meu pai morreu de complicação de diabetes, e aí é a hora da gente, como profissional de saúde, intervir e falar assim, olha, essa história não precisa se repetir. Está se repetindo o diagnóstico de diabetes, mas você não precisa morrer disso, tem o que fazer. Então, os estudos mostram que tem como prevenir diabetes tipo 2, e mesmo o tratamento do diabetes tipo 2 é eficaz para reduzir o número de mortalidades. Bom, estou super à disposição de vocês, se quiserem perguntar alguma coisa. Excelente, Lenita. Ótima aula, aliás, novamente, né? Excelente. Vou abrir para o grupo, eu tenho aí uma perguntinha engatilhada, mas vou abrir para aqueles que queiram trazer alguma dúvida. Tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa noite, Clara. Professora, eu estava lendo um artigo e ele usa o teste de tolerância oral à glicose com 50 gramas. E eu já vi que tem alguns que usam com 100. Eu queria saber por que é melhor usar esse de 75. Eu acho que eu já ouvi falar que o de 75 ele acaba sendo melhor do que os outros dois. Sim. Letícia, isso aí é uma novela, tá? Tem muita briga em relação de como fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. Isso diminui um pouco essa brigalhada com a OMS finalmente se posicionando a favor de teste de 75 gramas. O inicial, nos Estados Unidos, que era desenvolvido por Carpenter e Colston, que eles viram uma coorte enorme de população norte-americana, que eles viram as glicemias durante a gravidez e viram essas mulheres 20 anos depois, e aí viram, quem ficou com diabetes tipo 2, como é que era a glicemia lá 20 anos atrás? Um baita trabalho. O Carpenter e Colston
são realmente geniais, foram geniais. E aí eles eles fizeram um estudo estatístico e viram que, então, a mulher, depois que tomava 100 gramas, porque na época era 100 gramas de glicose anidra, tinha esses valores de corte. Aí depois, um grupo de epidemiologistas, eles começaram a questionar assim, mas será que toda mulher precisa fazer o de 100 gramas? Ou a gente pode fazer um screening inicial? Não sei se vocês sabem, mas o americano, ele tem uma questão de, ele não vai ao laboratório em jejum, não é o mesmo, não é o mesmo padrão aqui no Brasil, a gente marca a paciente para ir no ambulatório à tarde, ela vai em jejum porque acha que vai fazer exame de sangue, e lá nos Estados Unidos não tem esse perfil de fazer jejum, sabe? Então, era muito difícil eles conseguirem que a mulher fosse em jejum, ingerisse 100 gramas de glicose, e aí fazer o teste oral. Então, eles sugeriram o seguinte, vamos dar uma sobrecarga menor, com 50 gramas, e fora do jejum, em qualquer horário, ela chega aqui no hospital para fazer o pré-natal, ela toma aquelas 50 gramas de glicose, e aí, se ela fizer 2 horas depois, maior do que 140, ela faz o teste de 100 gramas. E isso reduziu muito o número de gestantes que precisou fazer o teste de 100 gramas. Então, isso é o chamado o teste diagnóstico em 2 etapas, ou two steps. E isso ainda é preconizado pela Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, mas eles são dos poucos, viu? A maior parte já abandonou isso, porque a adesão a isso é muito ruim. A gente fazia isso na maternidade escola, você pegar prontuário antes de 2008, a gente fazia os dois, 50 gramas e depois 100 gramas, mas aí abandonamos. Obrigada, professora. Nada. Ana, acho que Ana Carolina levantou a mão, né? Não sei se foi engano dela, talvez. Ana? Foi engano. Ótimo. Bem. Alguém tem mais alguma dúvida? Foi a bebê? Tudo bem, Ana. Tá certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Enquanto eles vão pensando, Lenita, então aquela questão, enfim, na minha época tinha isso de que a gestante devia ganhar no máximo 10 quilos, né? Tinha um número mágico de 10 quilos. Na verdade, isso agora é dependente do seu IMC pré-gestacional, né? Isso. Tá. E se a gente não tem essa informação, a gente pega o IMC do primeiro trimestre, tá? Frequentemente a gente não tem essa informação. Perfeito. Patrícia, eu acho que levantou a mão também. Oi, boa noite, pessoal. Professora Lenita, prazer em conhecê-la. Eu tenho uma pergunta. A senhora falou que faz atuação clínica, né, com as gestantes. E aí, assim, dentro dos estudos, eu sou da psicologia, então, assim, dentro dos estudos a gente sabe que a ansiedade, ela é um fator importante, que acaba influenciando muito a questão da adesão à terapia nutricional. E eu queria saber se tem algum trabalho conjunto que é desenvolvido lá e como vocês lidam com essas questões da saúde mental dentro da diabetes gestacional. Tá. Boa pergunta, Patrícia. Na era AP, antes da pandemia, a gente tinha um grupo grande estudando, ainda tem, mas diminuiu bem, com um grupo com a Ana Cunha, que não sei se você conhece, que é do Lepid, que ela... Conheço, ela é minha orientadora. Então, a gente tem alunas dela lá rodando com a gente, faz interconsulta, ou faz consulta multidisciplinar, a psicóloga senta junto com a gente na hora da consulta, que é muito interessante essa dinâmica. E eu posso te dizer, Patrícia, que é impressionante a questão emocional, isso mesmo, transtorno de ansiedade, como é frequente nessa população que desenvolve diabetes gestacional, e apesar de não estar como um fator de risco clássico, né, que a gente colocou, eu nunca vi um estudo publicado, assim, necessariamente relacionando transtorno de ansiedade com o desenvolvimento de diabetes gestacional.
Mas um trabalho que a gente está desenvolvendo lá na maternidade escola, que já teve uma publicação, que é do Linda, do estudo Linda, a gente estudou transtornos alimentares associados ao diabetes gestacional. E olha, é impressionante, está muito associado com a obesidade é um fator de risco para diabetes gestacional, mas é um percentual grande delas que tem transtornos de alimentação bulímica, o transtorno de bulimia, ou principalmente bulimia foi o mais prevalente, ou mesmo transtornos compulsivos outros, não é baixa a prevalência, não. Depois eu posso te passar esse artigo que a gente publicou, eu não sei de qual a prevalência. E nas mulheres que a gente vê às sextas-feiras, que tem diabetes prévio, principalmente mulher com diabetes tipo 1, é muito prevalente transtornos alimentares nessa população de mulheres jovens que tem essa preocupação com o que comer, se vai alterar ou não a sua glicemia e sua saúde. Obrigada, professora. Nada, Patrícia. Alguém mais com alguma questão? Alguma pergunta para a Lenita? Enquanto eles estão pensando, Lenita, você comentou que a gente podia te apoiar em relação a essa questão da informação, né, das gestantes pós, que foram diagnosticadas com diabetes gestacional, e dos cuidados pós. Eu acho que sim, né, uma coisa que eu vejo claramente, por exemplo, a gente tem as redes sociais do PIPA, né, que são abertas de uma forma geral a todas, né, gestantes, etc. Então, não sei, talvez ver com Maíra, que é a responsável pelo nosso site, a Maíra Mazotto, e pelas nossas redes. Talvez você pudesse gravar um videozinho de 5 minutos, focando nessa questão, a gente colocaria no site. Outra possibilidade é Letícia e o Carlos, né, Letícia Paloma, Carlos e o Fernando, construírem, a partir dos seus slides, alguns, como é o nome desses posts que põem no Instagram, no WhatsApp, né, que a gente... Eu e a Paloma já criamos, na verdade, um. Ótimo. Tá lá no Instagram do Pipa, eu posso mandar para a professora Lenita dar o ok dela. É uma página só. Isso, eu acho que mais ainda, né, talvez trazendo mais informações, a importância da educação física, da atividade física, exato, Maíra, mas voltar a esse tema, porque me parece muito, com vídeo com ela, e ter vários posts sobre esse tema do diabetes gestacional, ao longo, exato, com a Ana Esteves, uma série, exatamente. Eu vou adorar, vou achar ótimo. Porque é muito frequente, né, o Lenita, você apresentou os dados estatísticos, eu acho que está retornando volta e meia a esse tema, é um tema igual a amamentação, né, a gente tem que volta e meia estar buscando e falando de novo dele. Perfeito, então. Ótimo. As duas, Patrícia Pinheiro e Leina Cato, só não sei quem... Acho que a Patrícia eu já respondi, não sei se ela esqueceu de tirar ou é outra pergunta. Também não sei. Não, ela esqueceu. Eu esqueci, desculpa. Leina, então. Boa noite, professora. Boa noite. A senhora falou num dos slides sobre a cesariana, né, em gestantes com um diagnóstico de diabetes. E eu queria saber se, assim, existem casos onde é recomendado, mas eu queria saber a questão de, em geral, se a cesariana seria um risco para essas mulheres que têm diabetes mellitus gestacional, se as mulheres que têm esse diagnóstico, e que preferencialmente se é melhor elas terem os bebês via parto vaginal. Olha, Leina, não é diferente da mulher sem diabetes, tá? Então, os riscos de uma cesariana em uma mulher com diabetes gestacional são semelhantes da mulher sem diabetes, né? Que é todo o risco relacionado ao procedimento cirúrgico, né? Ou erro na datação do parto e acabar fazendo um parto antes dela entrar no trabalho de parto, e um parto prematuro desnecessariamente, tá? Então, assim, a cesariana tem suas indicações, né, na mulher com diabetes gestacional, principalmente
A gente pode, eu já até coloquei lá, naquelas mulheres que o bebê é muito grande, né, já está no ultrassom, bebê com mais de 4 quilos, principalmente uma mulher primípara, que não teve filhos, e que ainda não chegou na 39ª semana de gestação, aí a gente tem que pensar se ela vai suportar ter um parto vaginal com um bebê tão macrossômico. E aí, quando chega a 38 semanas, esse bebê já está pronto, não é mais parto prematuro. E aí, como tem um risco associado a uma hiperglicemia descompensada com morte fetal tardia, numa mulher que não esteja bem controlada do diabetes, a gente prefere não correr esse risco e indicar a interrupção com 39 semanas, tá? No máximo com 39 semanas. Então, você vai ver lá na maternidade escola, às vezes tem uma paciente, isso acontece muito mais com diabetes tipo 1, ou mulheres com diabetes tipo 2, mas uma paciente com diabetes gestacional, que já está com 34 semanas, com um bebê de 3,6 kg, 3,7 kg, a gente já pode prever que essa mulher não vai aguentar ter o bebê se ela chegar a 39 semanas. Mas também não é para suspender, não é para fazer cesárea com 34 semanas, mas já entender que isso provavelmente vai virar uma cesárea. Entendi. Obrigada. Nada. Muito bem. Aline e Letícia depois. Olá, professora Lenita, um prazer muito grande assistir sua aula, obrigada pelos esclarecimentos. Eu fiquei interessada, na realidade, na questão dos adoçantes. Existe alguma relação da utilização dos adoçantes e, por exemplo, o aumento da glicose por efeito rebote? Ou existe algum estudo falando sobre o potencial efeito disruptor endócrino de alguns adoçantes, como, por exemplo, o glutamato, eu acho que é adoçante, não é isso? Não, glutamato não. Eu não vou saber de cabeça o nome dos princípios ativos dos adoçantes. Mas existe alguma... É ciclamato, eu acho, né? Ciclamato, aspartame. Aspartame. Existe alguma coisa relacionada à disrupção endócrina ou está relacionada com o efeito rebote, aumento na glicemia, quando você toma adoçante, por exemplo, todos os dias, em todas as refeições? Aline, qual a tua formação? Você é nutricionista? Não, farmacêutica. Isso é um assunto interessante, que tem se estudado bastante, tá? Claro que tem toda uma dificuldade, porque qualquer coisa que você vai como suplemento alimentar, a dieta daquela população é tão heterogênea, que tem tanta variável, que é difícil você fechar se aquilo realmente tem um efeito. Mas eu vou falar, assim, em modelos animais que você consegue controlar, né? A dieta, apesar de não ser um modelo do nosso corpo, tem toda essa limitação. Em modelo animal, tem alguns estudos com adoçante. Então, a sucralose, que a gente fala tanto que ela é do bem, né, que ela é pouco absorvida no nosso sistema digestório, a sucralose, quando ela é hiperaquecida, isso foi até um estudo do pessoal da USP, se eu não me engano, ela libera fitalatos, sabia, Carmen? Eles superaqueceram mais de 100 graus, e aí até está descrito assim, evitar ferver o alimento já contendo sucralose, né? Então, tem essa questão, que pode ter aí um disruptor através da sucralose. A sacarina e o ciclamato não tem nada descrito, que eu conheço, eu já li bastante sobre isso, nunca peguei nada com esse discurso de disruptor mesmo, de ação em receptor, eu nunca desconheço. Agora, tem uma outra coisa super interessante, que eu gosto de falar, esse trabalho foi genial. Eles pegaram drosófilas, né, mosca de banana, e botaram num ambiente fechado, assim, a banana com adoçante, se eu não me engano era sacarina ou ciclamato, não, acho que era aspartame, e a banana com açúcar em cima, com sacarose. As moscas da jaulinha do adoçante comeram mais banana e mais caloria do que as moscas do açúcar. Então, assim, o que os autores, eles
concluíram, né, numa população que a gente não tem uma questão do hedonismo, a comida, a drosófila não come por prazer, provavelmente, ela come quando está com fome e para de comer quando está saciada. Então, a drosófila comeu mais quando ela estava com a banana adoçada com adoçante. Então, o que pode ser, o que os autores colocaram é que talvez, de alguma forma, quando você ingere uma caloria vazia, ou seja, algo com sabor adocicado, mas que não te traz energia, isso não é suficiente para bloquear lá nosso hipotálamo para dizer estou com saciedade. Isso, assim, na prática do dia a dia, a gente já via, mas eu sempre achava assim, é óbvio, até se eu estou num restaurante, eu estou tomando uma Coca Zero, eu me sinto muito mais à vontade de comer um bolo de chocolate, já que eu estou tomando a Coca Zero. Mas aí, se não tem a Coca Zero, eu falo assim, pô, já tomei uma Coca normal, ainda vou comer um bolo, aí você fica meio inibido. Isso é questão, não é, a mosca não pensa isso, né? Então, talvez tenha algo a mais, não seja só uma coisa comportamental. Então, ainda tem muito estudo aí pela frente com a questão do adoçante. Agora, tem um monte de boato, tá, de que aspartame, por causa da metabolização em metano, que leva a câncer, esclerose múltipla, isso é mentira. Não tem nada disso, isso é tudo, essa pessoa, não tem nada publicado, tem até o nome de uma pessoa. Então, é boato, é fake news. Não, e foi ótimo, porque eu ia falar exatamente isso, porque assim, eu ia perguntar se teria alguma coisa a ver o uso do adoçante com dopamina no sistema límbico. Eu ia exatamente pensar isso, mas aí você trouxe essa questão da banana, aí já desconstruiu completamente o que Bom, mas pensando. isso foi na mosca, né? Não sei na gente. É verdade. Muito obrigada, Lenita. Muito obrigada pelas explicações. Lenita, você está acabando com a minha felicidade. Eu vivia feliz com os meus adoçantes. Você está acabando comigo. Mas vamos lá. Com a Letícia. Zero, né, pois é, minha Coca Zero. Não, isso eu falo para, eu não sei, alguém está com o bebê no colo aí, mexendo. Foi alguém que estava com o bebê, né? Falando. Ana Carolina. Eu falo a questão de educação alimentar, porque o sabor doce vicia mesmo, né? Então, se a gente parar de ocidentalizar assim, o alimento dos nossos filhos, que é muito impressionante. Se a gente prova o leite materno a gente acha um horror, nós adultos, e o bebê se delicia, e não é doce. Aí começa a dar leitinho, banana, aí começa a dar tudo doce para a criança, né? Aí já era. Verdade. Mucilon. Mucilon, calórico pra caramba. Letícia. Oi, não, é que eu mandei uma mensagem, foi no chat a pergunta, só que eu acho que ela se perdeu. Eu queria saber mais sobre o acompanhamento dessa gestante com diabetes. Quando a gente diagnostica ela pela glicemia de jejum, a gente faz também o teste de tolerância oral à glicose na 24ª até a 28ª semana, ou não, a gente vai acompanhando mesmo pela glicemia de jejum? Isso é uma coisa que, a princípio, o IADPSG, ele colocou assim, glicemia de jejum acima de 92 em qualquer momento é diagnóstico de diabetes gestacional, acima de 92 e menor do que 125. Só que, na prática, a gente vê que muitas dessas mulheres que têm uma glicemia de jejum de 95, elas não desenvolvem diabetes gestacional, né? Então, isso foi a tese. Você conheceu a Natália, Letícia? Você pegou a Natália na maternidade escola, eu acho, né? Natália... Ou não? Não, então você não foi, não, você não foi pink da Natália. É a tese da Natália, que ela vai defender agora, justamente para entender, a gente pegou mulheres com glicemia entre 92 e 99 e só acompanhamos com observação, não sofreram nenhuma intervenção. E a gente vê o seguinte, essa população que tem glicemia de jejum entre 92 e 99, que tem obesidade, que tem história familiar positiva de diabetes, que tem mais do que 35 anos, elas evoluem para diabetes gestacional, no TOTG, as outras não. Então, o que a gente pensa, hoje em dia, isso é a critério de cada serviço, não tem diretriz nenhuma. O que eu tenho conversado com o Marcos e talvez eu levar isso na maternidade escola, é de repetir essa glicemia de jejum, e se persistir entre 92 e 99, fazer o teste oral de tolerância na 24ª e 28ª. Mas isso não é consensual, tá? Isso cada serviço faz de uma forma. Isso é bem polêmico.
Tá, quer dizer tá que bom. tem alguns que, mesmo com a glicemia de jejum já mostrando o diagnóstico, mesmo assim eles voltam entre a 24ª e 28ª fase. Tá, Normalizam. tá. Isso é a fisiologia. O feto, ele vai crescendo, ele consome mais ainda a glicose da mulher. Claro, tá certo. Ok, então. Alguém ainda com alguma questão mais para Lenita? Você está na maternidade sexta, né, Lenita? Sexta. Sexta, né? Toda sexta. Toda Mas sexta. tem ambulatório de diabetes e gravidez, terças e sextas. Isso. E tem pós-bariátrica também, lá às quintas. Perfeito. Muito bem. Alguém mais com alguma dúvida que queira trazer? Então, acho que foi Carmen e excelente. Letícia, a gente tinha marcado, nós três, né, de conversar agora, só que 7h30 eu tenho um compromisso. Tá. A gente pode remarcar, mesmo quando você estiver em Brumadinho. Sem quando você tiver problema. uma folga lá em Brumadinho, agora a distância não é problemática. Não é mais. Tem que ser depois pelo menos 6 em diante, né? Tá. A Aline está indo comigo para o Brumadinho, porque geralmente a gente deve estar de volta ao hotel lá para as 5 e pouco, né? Tranquilo, para mim. E aí a internet só no hotel também, não adianta. Durante o dia, mas aí a gente marca. Tá bom. Sem problema. Bota no grupo aí que eu qualquer outro dia. Tá certo. Tá ótimo. Obrigada. Perfeito. Boa viagem. Obrigada. Lenita, só te lembrar, grupo, se vocês quiserem, só me dar mais um minutinho em relação à questão com Letícia. Grupo, muito obrigada a presença de todos. Acho que Lenita foi uma aula maravilhosa, né? Você já disse que realmente você já tinha dado, mas foi ótimo rever, muita coisa a gente já tinha fugido. Eu acho que a gente está mais no campo agora, está no campo de fato, então isso traz uma nova importância, né? Então, muito obrigada a todos. Lenita,